O pior é quando alguém fala assim: ah, essa sua ansiedade é só coisa da sua cabeça. Como se a pessoa ansiosa não soubesse disso. A pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela sabe que é só uma coisa da cabeça dela. Pelo menos a maioria sabe. Só que ela não consegue controlar a cabeça dela. Quando os pensamentos catastróficos vêm, ela se perde neles. Aí o medo, o pânico vai tomando todo o corpo da pessoa. É uma coisa da cabeça, mas que se manifesta no corpo e ela não tem controle. Quando alguém diz que a ansiedade é só coisa da cabeça da pessoa, primeiro, ela não entende. Segundo, ela só piora o quadro do ansioso, que continua sem saber o que fazer. Então, se você quer mesmo ajudar uma pessoa com ansiedade, você precisa conhecer e dominar algumas técnicas, algumas estratégias eficazes para, na hora que a pessoa estiver numa crise, por exemplo, você possa agir mais e falar menos. Porque geralmente falar muito desses momentos só atrapalha. Se você sofre com ansiedade, você já deve ter percebido que nem toda positividade gera efeitos positivos. É por isso que existe a tal da positividade tóxica, que são coisas positivas que algumas pessoas falam, mas que em vez de melhorar, pioram os sintomas da ansiedade. Eu vou te falar aqui as 3 piores positividades tóxicas para uma pessoa ansiosa. E a terceira, eu acho a pior delas. A primeira é: calma, vai ficar tudo bem. Isso só piora o nível da ansiedade, porque isso parece impossível para a mente ansiosa. Então, quando a pessoa escuta isso, ela só pensa: só cala a boca, por favor. Segunda, você tá só estressada, tá precisando descansar. O ansioso ou a ansiosa não entendem isso como um bom conselho. Na verdade, ali, na hora de uma crise, escutar isso, parece que a pessoa tá só diminuindo o sofrimento deles ou não entende nada do que eles estão passando. Terceira e, na minha opinião, a pior positividade tóxica: ah, pare de pensar nisso, isso é só coisa da sua cabeça. A pessoa ansiosa não consegue controlar os pensamentos que ela tem. Acredite, se ela conseguisse, ela controlaria. E falar isso tem muito mais a ver com o desconforto de quem fala, por não saber o que fazer ali naquela hora, do que com o sofrimento da pessoa ansiosa. Eu sei que você deve ter vários outros exemplos dessa positividade tóxica ou de outras coisas que algumas pessoas falam de forma equivocada e que pioram a sua ansiedade. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Uma das armadilhas mais perigosas da mente ansiosa é quando ela leva a pessoa a tentar substituir a angústia e o sofrimento da ansiedade por um mau hábito. Pode ser um mau hábito comportamental, roer unha, arrancar casca de ferida, a pelinha da boca, arrancar cabelo. Pode ser um mau hábito relacionado a um vício, álcool, cigarro, Netflix em excesso, pornografia, compras compulsivas. Pode ser um mau hábito afetivo, onde a pessoa ansiosa passa a depositar toda a sua perspectiva de felicidade em outra pessoa, que causa a famosa dependência emocional. E a mente ansiosa busca esses maus hábitos na tentativa de aliviar um pouco o sintoma da ansiedade, o sofrimento da ansiedade. Porque todos esses hábitos, eles geram um certo prazer, um certo conforto. Quando você rói a unha, quando você fica arrancando o cabelo, você distrai o pensamento por alguns minutos. Quando você está ali ingerindo álcool ou envolvido pela pornografia, o teu corpo está tomado pelo prazer, está anestesiado. Quando você coloca toda a sua perspectiva de felicidade sobre outra pessoa, então agora é como se não dependesse mais de você, só depende do outro. Você percebe como tudo isso gera um certo prazer e um falso alívio? O problema desses maus hábitos é que, apesar deles serem muito prazerosos ou anestésicos, eles não são terapêuticos. Eles não resolvem o problema. Na verdade, eles não só não resolvem o problema, como eles pioram o quadro da ansiedade. A ansiedade parece se manifestar de uma forma diferente com relação aos 4 tipos de temperamentos humanos. Por exemplo, o elemento natural que representa a pessoa colérica é o fogo, porque o fogo é rápido, é intenso e marca. Então, geralmente, para os coléricos, a ansiedade pode se manifestar através da impaciência, da ira, dos ciúmes descontrolados, dessa resposta rápida e intensa de coisas que marcam. Já a pessoa sanguínea é ar. O ar é rápido, mas não marca. Então, geralmente, no sanguíneo, a ansiedade se manifesta através da desatenção, dos pensamentos rápidos e confusos, da preocupação excessiva com várias coisas ao mesmo tempo, porque não existe aquela coisa marcante, entende? Já o fleumático é água. É lento e também não marca. A ansiedade nessas pessoas tende a se manifestar com procrastinação, com a dificuldade de estabelecer rotinas, porque ela é mais lenta, é como se as coisas não importassem tanto. Já a pessoa que tem um temperamento melancólico, ela é terra, e as principais características da terra
é que ela é muito lenta, é quase parada e tudo marca profundamente. Então a ansiedade nesse tipo de temperamento tende a se manifestar através dos ressentimentos, do sentimento de culpa, de coisas do passado que marcaram, e a pessoa fica ali remoendo aquilo porque tudo para ela importa e importa muito. Ela é lenta nesse processamento. Então quando você conhece o seu temperamento e entende as principais características dele, você consegue desenvolver as virtudes necessárias para diminuir esse tipo de sofrimento. Depois do sofrimento causado pelos próprios sintomas da ansiedade, o sofrimento de ser incompreendida ou incompreendido é o sofrimento que eu mais percebo em quem tem algum transtorno de ansiedade. É a pessoa querer e não conseguir explicar o que está sentindo. Ou então até ela consegue explicar, mas a outra pessoa, talvez por nunca ter passado pelo problema, talvez por nunca ter tido uma crise de ansiedade, não consegue entender. E isso acontece com os mais próximos. Às vezes é um familiar, é a esposa, o marido, pai, mãe, amigos. E eu sei que para quem convive com uma pessoa ansiosa também é difícil. Mas acredite, o sofrimento de quem está tomado pelo pânico, tomado pelo desespero, muitas vezes inexplicável, é muito maior. E quando além disso tudo, o ansioso ou a ansiosa ainda encontra a incompreensão dos que estão próximos, além de medo, essa pessoa passa a sentir solidão. A sugestão para quem convive com alguém que sofre com ansiedade: impaciência, irritação e agressividade podem ser sintomas de ansiedade. E isso acontece porque a pessoa que sofre com ansiedade, ela sente uma angústia quase que diariamente. É um sofrimento causado pelos próprios sintomas do transtorno que vai drenando a energia e a capacidade de raciocínio e de autocontrole. É como se a pessoa ansiosa fosse um copo que está enchendo com gotas de angústia, pânico e vários outros incômodos, vários desconfortos provocados pelos sintomas da doença. Tem uma hora que esse copo transborda. É a hora que a pessoa explode, que ela grita, se descontrola, perde a razão. E olha que curioso, quem está de fora, quem não sabe o que a pessoa ansiosa realmente passa, pode ter uma percepção equivocada, porque a maioria só vê a última gota que caiu e fez o copo transbordar. Então pode parecer que a pessoa explodiu por pouca coisa. Mas veja, a gente não pode considerar que foi só aquela última gota de estresse que fez a pessoa explodir. Foram todas as gotas. Mas é claro que ninguém que a gente ama merece ser tratado com impaciência, irritação ou agressividade. Por isso a importância de tratar a ansiedade, é fechar a torneira desse sofrimento, a torneira dos sintomas, para voltar até equilíbrio e saúde emocional. O pior é quando alguém fala assim: essa sua ansiedade é só coisa da sua cabeça. Como se a pessoa ansiosa não soubesse disso. A pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ela sabe que é só uma coisa da cabeça dela. Pelo menos a maioria sabe. Só que ela não consegue controlar a cabeça dela. Quando os pensamentos catastróficos vêm, ela se perde neles. Aí o medo, o pânico vai tomando todo o corpo da pessoa. É uma coisa da cabeça, mas que se manifesta no corpo e ela não tem controle. Quando alguém diz que a ansiedade é só coisa da cabeça da pessoa, primeiro, ela não entende. Segundo, ela só piora o quadro do ansioso, que continua sem saber o que fazer. Então, se você quer mesmo ajudar uma pessoa com ansiedade, você precisa conhecer e dominar algumas técnicas, algumas estratégias eficazes para, na hora que a pessoa estiver numa crise, por exemplo, você possa agir mais e falar menos. Porque geralmente falar muito nesses momentos só atrapalha. É melhor menos opinião. A ansiedade, ela pode paralisar uma pessoa. E sempre me pergunto: Thiago, qual é o passo a passo para curar a ansiedade? Como é que eu posso fazer para sair disso de uma vez por todas? Tem um poeta espanhol chamado Antonio Machado que ele fala um negócio interessante. Ele fala assim: caminante, no hay camino, se hace caminho al andar. Que quer dizer, caminhante, não existe um caminho. O caminho se faz ao caminhar. É claro que existem ferramentas e métodos terapêuticos para a saída desse tipo de transtorno. Mas se há um passo mais fundamental do que qualquer outro, é a pessoa não deixar que a ansiedade paralise ela. Ela precisa enfrentar isso com coragem, porque ninguém pode percorrer um caminho sem caminhar. É como o poeta falou: não existe caminho, o caminho... As pessoas que têm uma personalidade forte, elas tendem a ser mais controladoras. E por isso elas também têm uma maior tendência a desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade. E quando eu falo de personalidade forte, eu não estou falando aqui daquelas pessoas chatas, irritantes. Eu estou falando de pessoas que têm algumas virtudes masterizadas na sua personalidade e elas sabem disso. E é exatamente por reconhecer essas virtudes que elas assumem o controle, para não ter que deixar na mão de outra pessoa. O problema é que quando uma pessoa que tem uma personalidade forte, que é mais controladora, quando ela não reconhece isso ou não conscientiza, ela passa a buscar, ela passa a cultivar só relacionamentos com pessoas mais controláveis, porque ela quer exercer o controle, mesmo que ela faça isso de forma inconsciente. E quando ela está cercada de pessoas controláveis, ela se sente cansada, ela se sente sobrecarregada,
Porque geralmente essas pessoas mais controláveis não têm atitude ou aprenderam a depender da atitude dela. É aí que entra o transtorno de ansiedade para essa pessoa. É a ansiedade do cansaço, da sobrecarga, de ter que fazer tudo, de não ter ajuda. Mas é uma sobrecarga que muitas vezes, mesmo de forma... O que nunca dizer para um ansioso? Essa é uma boa pergunta, assim, porque isso é muito frequente. Pessoas que convivem com pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade, geralmente, e tentando ajudar, elas falam algumas coisas que só pioram o estado do ansioso, né? Uma dessas coisas é assim: isso é só coisa da sua cabeça. Não fale isso para uma pessoa ansiosa, porque a pessoa ansiosa ela já sabe, geralmente sabe, que é só uma coisa da cabeça dela. O problema é que ela não sabe lidar com isso, ela não sabe como resolver isso, entendeu? Então quando você fala é só coisa da sua cabeça, isso não é muito útil, na verdade piora o cenário, porque a pessoa fica mais angustiada, porque ela sabe que é, entendeu? Ela não sabe lidar com isso. Outra coisa muito comum também que se fala para uma pessoa que está com crise de ansiedade, por exemplo, é: calma, você está precisando descansar. A pessoa ansiosa, ela sabe que ela precisa descansar, mas ela não está com cabeça para pensar nisso naquela hora da crise, entendeu? Então é por isso que eu sempre digo que se você convive com alguém que sofre com transtorno de ansiedade, é melhor menos palavras e mais ações, e essas ações têm que ser ações terapêuticas. Por isso é importante você entender sobre o transtorno. Uma das grandes causas dos transtornos de ansiedade é a baixa autoestima, porque a pessoa com baixa autoestima geralmente tem um diálogo interno negativo, então ela pode ficar se criticando muito, ela pode ficar insegura sobre as suas capacidades, sobre as suas habilidades, sobre o seu próprio valor. E isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa sobre qualquer coisa que ela faça ou diga. Quem tem baixa autoestima tem muito medo do fracasso. Ela não acredita que é boa o suficiente, ela pensa que vai falhar em tudo que ela fizer, e isso paralisa, faz com que ela não tenha a força necessária para enfrentar novos desafios. A pessoa começa a ter dificuldade para tomar decisões porque ela fica muito insegura sobre si mesma, ela sempre tem uma visão negativa sobre o futuro dela. E essa visão negativa planta uma dúvida existencial. Então sempre que ela está na posição de decidir para mudar a vida dela, ela imagina que aquilo vai dar errado, que algo muito ruim pode acontecer e que isso vai gerar mais sofrimento. Então ela não decide, ela fica empurrando o sofrimento com a barriga, e isso só piora o cenário de caos que ela vive. Ela se preocupa muito com o que os outros pensam sobre ela, isso vai gerando uma ansiedade social, aí a pessoa vai se isolando, se diminuindo, vai se tornando perfeccionista, porque ela vai estabelecendo padrões extremamente altos que nem ela mesma consegue alcançar. E todo esse cenário vira um ciclo de ansiedade e autocrítica, um problema reforçando o outro. Essa pessoa não precisa de mais crítica, porque ela já se critica demais, ela precisa de ajuda.